imagens apesar de tudo. Portanto, apesar do inferno de Auschwitz, apesar dos riscos corridos, apesar de tudo na historicidade própria, a resistência judia de Auschwitz, a expressão, apesar de tudo, tentava descrever o ato produtor dessas imagens, o ato de resistência que ocorreu em Auschwitz, resistência política, heróica, daqueles que conseguiram tirar 4 fotos de Piquenau. Eles conseguiram tirar somente 4 fotos, que foram justamente essas únicas 4, e o Didi Huberman, ele fala que são imagens de resistência, porque é de uma grande coragem e de uma grande bravura, porque eles estavam colocando a vida deles em risco para produzir essas imagens e lançar elas para o mundo. De certo modo, entrando dentro de uma guerra de imagens, né? Porque, de um lado, o governo do Hitler produzindo um cinema fascistoide, um cinema que dizia o quanto aquilo ali era um espaço, né, ok, massa, organizado, e essa imagem, ela ia, de certo modo, contra completamente essa imagem despótica que o Hitler estava criando. E aí, o que o Didi Huberman fala que depois de 10 anos, depois dessa confusão toda, ele voltou a esse campo de concentração. E aí, quando ele retoma esse campo de concentração, ele encontra um museu, que o Estado criou esse museu, uma espécie de impressão de uma nova memória para aquele espaço, e o Didi Huberman, ele encontra dentro desse museu essa lápide com 3 fotografias das que foram, né, que são as únicas fotografias que tem dos campos de concentração. Porque além dessas fotografias, também tem os desenhos, até que o Agamben trata esses desenhos, mas fotografia, essas são as únicas. E aí, o que é que o Didi Huberman ele pensa a partir dessas imagens, né? Digamos, o discurso presente nelas. Que o governo, quando ele colocou essas 3 lápides, eles retiraram, primeiramente, completamente, eles cortaram a parte escura, essa parte que contorna, e eles colocaram apenas as imagens, digamos, visíveis, os signos que de fato eram reconhecíveis. E essa parte escura ao redor, para os historiadores que construíram a lápide, não era importante, porque o que importava era justamente essa parte do meio que é, digamos, o que dá para ser reconhecível, né? E o Didi Huberman, ele fala que nesse momento, quando eles fazem exclui essa parte escura, ele exclui justamente o ato de bravura, porque nessa parte escura, ele não está lá com os alemães. Quem poderia estar perto, como por exemplo nessas imagens, quem poderia estar perto ao ponto de tirar uma imagem como essa, olhar de perto, a tal ponto somente os alemães. Era como se atualizasse nessas imagens um olhar alemão, uma visibilidade alemã. Enquanto nessa aqui, que tem esse contorno escuro, ele atualiza o olhar de um judeu que estava lá, que estava com medo, porque, por exemplo, nessa imagem você percebe que ele está com medo, porque ele não tem tanta certeza se ele vai fotografar ou não, ele está tentando se esconder, ele tá distante, ele tá esperando a hora certa. Nessa segunda imagem, ele consegue ir lá, tira a foto. Nessa aqui, ele corre. Você percebe que essa fotografia, ele não olhou quando ele tirou ela, ele estava justamente correndo. E essa aqui, que é completamente irreconhecível, ela está completamente borrada, o Didi Huberman pensa que essa fotografia talvez possa ter sido o último ato de bravura dele, porque ele foi, sei lá, perseguido. O Didi Huberman começa a pensar, por que ele está correndo? Será que ele foi, sei lá, visto? O que é que aconteceu para ele correr? E ele fala que isso é um ato de coragem, mas que, digamos, a historiografia oficial, ela retira. E ao retirar esse olhar próprio de uma pessoa que resiste, de uma pessoa de um ato de coragem, ela atualiza um olhar alemão e de certa forma nazista, porque só eles poderiam olhar de perto, né? Dessa maneira. E aí, eu acredito que essas imagens e esses artistas também, enfim, eles, de certo modo, eles são Foucaultianos, mas ao mesmo tempo não precisaram, né, expressar tudo aquilo. Mas é como é que nessa imagem ela evoca essa visibilidade, atualiza essas visibilidades, que é aí que eu acho interessante a gente prosseguir.